Vamos dar início à tribuna livre, convidando o senhor Wellington Nascimento Filho, ele que é presidente da Associação dos Profissionais de Saúde de Sergipe. Vossa Senhoria dispõe, senhor Wellington, de 12 minutos. Fique à vontade. Valeu, obrigado. Primeiro eu quero agradecer a Deus por a oportunidade de estar aqui e pela vida de cada pessoa que constitui esse plenário, pelos funcionários dessa casa e por cada profissional de saúde que todos os dias, de forma humana, dá o melhor de si para contribuir para que o nosso SUS seja forte e que nosso SUS atenda às demandas da sociedade. Muito obrigado por estar aqui. Bom dia a todos. Primeiramente, eu agradeço a oportunidade a todos os vereadores e as vereadoras dessa casa. Eu vou ler um documento que a gente construiu, que é a nossa associação, falando sobre a nossa associação e deixando bem claro que a associação ela não chega com o intuito de fazer oposição a ninguém e nem a nada. A gente apenas chega como uma associação de profissionais de saúde para que a gente possa estar trazendo as demandas da nossa profissão para que seja resolvida aqui nessa casa. Vamos ao documento. Bom dia a todos e a todas. Hoje venho a esta casa com o coração cheio de alegria, esperança e gratidão para representar oficialmente a Associação dos Profissionais de Saúde de Sergipe, denominada APROSE. Entidade criada no dia 11 de julho de 2025, com o propósito de representar, defender e valorizar os profissionais de saúde que tanta dedicação e sacrifício constroem diariamente o alicerce do nosso sistema de saúde, o SUS. A APROSE nasce com legitimidade jurídica e moral, fundamentada na Constituição Federal, em especial nos artigos 5º, no inciso 17 e 18, que assegura a liberdade de associação, e no artigo 8º, que garante a representação coletiva dos trabalhadores. Também encontra amparo na Constituição das Leis do Trabalho CLT, que reconhece o direito à organização e à defesa das categorias profissionais, seja no âmbito público ou privado. Nossa entidade tem como finalidade, conforme sua ata de fundação, promover a defesa dos direitos trabalhistas, a valorização profissional, o fortalecimento das políticas de saúde e o aprimoramento das condições de trabalho e remuneração dos profissionais da área, buscando sempre o diálogo e a construção coletiva com as instituições públicas e privadas. Mas não posso deixar de falar das dificuldades que envolve o exercício diário dessa profissão. Somos uma categoria que enfrenta riscos biológicos, químicos e físicos constantes. Enfrentamos jornadas exaustivas, salários irrisórios e uma responsabilidade imensurável. Cuidar da vida humana em todas as suas fases e fragilidades. Durante a pandemia da Covid-19, quando o mundo se recolheu em busca de proteção, nós, os profissionais de saúde, saímos de casa para proteger a vida dos outros. Muitas vezes, colocando em risco a nossa e de nossos familiares. Perdemos colegas, amigos e familiares. E até hoje muitos carregam sequelas físicas e emocionais daquele tempo de dor e coragem. Foi nesse contexto de luta e solidariedade que nasceu a APROSE, fruto do desejo coletivo de ser voz, de representar, de dialogar e de avançar. Desde antes de sua criação, seus fundadores têm mantido um diálogo constante e respeitoso com a prefeita de Aracaju, a doutora Emília Correia, por meio do vereador Lúcio Flávio e seus assessores mais próximos. E aqui
Faço questão de destacar, com toda a ênfase, o reconhecimento, a sensibilidade e o gesto republicano da doutora Emília, ao abrir uma mesa permanente de negociação com os profissionais da saúde, num ato que dignifica sua gestão e valoriza o diálogo com o instrumento de justiça social. É um gesto nobre, jamais visto na história política de Sergipe, e que merece nosso respeito e nossa gratidão. De pé, em nome de todos os profissionais de saúde, a APROSE agradece profundamente ao vereador Lúcio Flávio, seu incansável aliado na categoria, que tem se dedicado diuturnamente à nossa causa, conduzindo com firmeza e sensibilidade o nosso movimento e reconhecimento e valorização dos profissionais de auxiliares e técnicos de enfermagem. Também queremos expressar nossa gratidão a todos os vereadores que somam a essa luta, especialmente a vereadora professora Sônia Meire, autora da emenda número 4, que garante o reajuste e a aplicação do piso salarial dos professores da enfermagem, conforme a Lei Federal número 14.434 de 2022. E aos vereadores Isaac e Marcel, que vem com outros colegas fortalecendo o projeto liderado por Lúcio Flávio em parceria com a APROSE e o Sintama. Quando falamos em projeto liderado pelo vereador Lúcio Flávio, nós referimos a 2 minutas de lei já construídas, elaboradas por uma comissão técnica junto à APROSE e o Sintama, que trata de 1. A instituição de uma gratificação de atividade de enfermagem, AGAI, como forma de reconhecimento ao trabalho árduo e essencial da categoria, corrigindo perdas nos seus vencimentos sempre que o Executivo anuncia um ajuste. E também o enquadramento do cargo de auxiliar de enfermagem para técnico de enfermagem, medida já adotada em diversos municípios e estados da federação, que valoriza o profissional e eleva a qualidade do serviço prestados à população. Essas propostas terão impactos positivos diante toda a sociedade. Ganha o usuário do SUS com uma assistência mais qualificada e humanizada, ganha a gestão municipal com servidores mais motivados e comprometidos e ganha esta Casa Legislativa ao cumprir seu papel de garantir justiça social e dignidade aos profissionais de saúde. Senhores vereadores e vereadoras, hoje ao subir a esta tribuna, não venham pedir privilégios, venham pedir justiça e reconhecimento a essa categoria. Temos em Aracaju técnicos de enfermagem com mais de 21 anos de serviço público, recebendo vencimentos apenas de R$ 1.982,85. Esse profissional sou eu. E é um valor que não condiz com a importância e a responsabilidade do trabalho que desempenham. Por isso, em nome de todos os meus colegas que aqui estão presentes e dos que hoje estão de plantão nos hospitais, nas unidades básicas e nos serviços de urgência, peço que essa casa faça uma força-tarefa, unindo forças e corações para corrigir essa injustiça histórica e garantir a valorização que a categoria merece. Certo de que podemos contar com cada um dos senhores e senhoras vereadores e vereadoras, a APROSE e o Sintama agradece de pé e com respeito o espaço, a escuta e a sensibilidade desta casa. Meu muito obrigado, que Deus abençoe Aracaju, abençoe os profissionais de saúde e abençoe a luta por dignidade e reconhecimento. Meu muito obrigado, e eu gostaria de fazer um convite para vocês que conheçam a APROSE, que perceba que a gente não está aqui para fazer apenas uma política partidária, mas que a gente está aqui para mostrar para vocês a situação em que se encontra a saúde pública, não só no município de Aracaju, mas de todo o estado. A gente sabe que algumas coisas já foram feitas, mas precisa se avançar muito mais. A gente precisa começar a fiscalizar de que forma é que estão sendo colocados recursos na área da saúde, porque são muitos os recursos, mas a sociedade não tem sentido esse feedback. Então a gente precisa, junto com a APROSE, junto com os sindicatos, junto com a sociedade civil, sentar para que a gente possa dar sugestões, para que vocês possam conhecer mais de perto aquilo que nós vivenciamos.
anos. E é dentro dessa situação que eu estou aqui para dizer para vocês que a gente chega para se somar, para discutir e para dizer para vocês que a gente não chega aqui para fazer oposição a ninguém, mas a gente chega aqui, é claro que todo mundo tem o seu lado, deve ser respeitado dentro das suas convicções, mas a gente chega para fazer pela uma sociedade que nos aguarda lá fora. Muito obrigado pela escuta e muito obrigado aos meus colegas que estão ali em cima, que são sofredores, muitos deles saíram do plantão e se fizeram presente aqui para dar essa força, para que a gente possa ver e assistir de perto quanto sofrem esses profissionais. Estou à disposição se alguém quiser fazer alguma pergunta. O primeiro a ter direito à fala é o vereador Elber Batalha, primeiro inscrito. Vereador Elber. Obrigado, presidente. Bom dia, senhor Wellington. Eu queria tirar, na verdade, duas dúvidas. Primeiro, eu queria entender, dentro dessa conjecturação, me parece que a organização da representatividade laboral aqui no município é bem subdividida. Tem sindicato dos servidores em geral e ainda tem subdivisões. Por exemplo, sindicato dos médicos, sindicatos dos enfermeiros, dos agentes de saúde, etc. A base associativa, porque é diferenciada. Em regra, uma associação é mais formada por profissionais autônomos ou alguma coisa assim. A base sindical, geralmente, é sindicato patronal, sindicato de empregados. Como é formada? Pergunto isso porque, sinceramente, não conhecia a instituição de vocês. Creio que seja recém-criada. Né? Como é que vocês se enquadram dentro da legislação hoje representativa sindical nesse sentido? E sendo bem crítico aqui, sou crítico do modelo das OS, tanto no governo do Estado quanto no governo municipal. E hoje é uma das grandes polêmicas, porque essas OS estão todas elas envolvidas em grandes problemas jurídicos, inclusive. Tanto a IGH, que a prefeita coloca hoje para gerir a maternidade, Luzia Nogueira, tanto outro que gere o Hospital da Criança do governo do Estado. Nesse sentido, me explique uma coisa. A base do senhor é de concursados, a base da associação é de funcionários dessas empresas privadas terceirizadas? E qual é a postura da sua associação com relação a essas denúncias que vão tomando grandes proporções recentemente, no sentido de fiscalizar também o bom atendimento e o respeito aos usuários? Quando os usuários têm seus direitos trabalhistas vilipendiados com terceirizações, quarteirizações, isso também é uma forma de desprestigiá-los, de ofender suas prerrogativas. Obrigado, presidente. Era isso. Vereador, senhor Wellington, aí, após a fala dos vereadores, aí o senhor... Pode ser? É assim que a gente procede. Vereador Irã Barbosa. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos que aqui se encontram. Eu quero cumprimentar o senhor Wellington e os seus colegas aqui da associação. E quero, inicialmente, senhor Wellington, colocar que Aracaju e Sergipe, de fato, precisam de pessoas e entidades que levem a sério o trabalho dos profissionais da saúde, que tenham uma visão crítica sobre como eles vêm sendo historicamente tratados, né? E, evidentemente, que busquem dialogar com a sociedade sobre os principais problemas que os profissionais da saúde, os trabalhadores da saúde e a sociedade como um todo enfrentam a partir de modelos de gestão que têm tido sempre uma linha de descaracterizar a saúde como um direito público que deve ser assegurado pelo Estado, né, com realização de concurso público, com garantia de condições de trabalho para aqueles que trabalham. Então, é sempre bom ver pessoas, entidades que querem se somar a essa luta. Evidentemente, cada um sabendo qual é o seu papel. Vossa Senhoria veio aqui hoje falar em nome de uma associação, a gente ouve com muita atenção, mas é bom lembrar que existem limites para a ação da associação frente ao papel sindical que é cumprido constitucionalmente pelas entidades sindicais já existentes e tradicionalmente vinculadas aqui. Digo isso porque venho do movimento sindical, acompanho esse debate entre associação e sindicato há bastante tempo, sei quais são as tarefas legais atribuídas ao sindicato e atribuídas à associação. Acho que isso tem que ficar muito nítido para todos nós, para, em vez de ajudarmos, nós não prejudicarmos a organização do povo que defende a saúde. E, por último, eu gostaria de colocar, para pedir a Vossa Senhoria também, que desse para nós uma luz sobre qual é a posição da associação relativamente a esse modelo
de gerenciamento da saúde, onde as OSs tomam conta e a administração pública termina por abrir mão do seu papel. Queria também ouvir um pouco sobre isso. Obrigado e parabéns pela criação da entidade. Vereador Lúcio Flávio. Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria, nessa oportunidade, de parabenizar o presidente Wellington, a quem eu tive a honra de conhecer ao longo do nosso diálogo com a categoria. Tive a oportunidade de conhecer muitos profissionais aguerridos, guerreiros, abnegados e, acima de tudo, com interesses em contribuir, colaborar com a saúde pública no âmbito geral. Não apenas preocupados com seus próprios interesses, apenas e unicamente com seus próprios vencimentos, mas para que, necessariamente, a sociedade sergipana e aracajuana conseguisse ter acesso a uma saúde com dignidade. E essa dignidade envolve a todos, o paciente, envolve o profissional, envolve a gestão. Então, eu quero parabenizar o senhor presidente Wellington, primeiro pela criação dessa associação. Coragem, é muita coragem dar a cara diante de uma área e uma categoria e uma área tão sensível, nevrálgica. Então, tem que ter coragem e tem que estar realmente com a consciência limpa, tranquila, de que é por um propósito. Quero parabenizar a categoria que está na galeria nesse exato momento, estão ali com faixas e cartazes, a equipe diretiva, os fundadores, e dizer que temos boas notícias a serem anunciadas para vocês, ligados ao reajuste que foi descompensado pelo suplemento do governo federal e a migração de auxiliares para técnicos. Aguardem que teremos boas notícias em breve, com certeza com a anuência desta casa aqui, que esses vereadores desta casa, os 26, são comprometidos com vocês e com a saúde. Que Deus abençoe. Vereadora Sonamire. Bom dia, senhor Wellington, e bom dia a todas as pessoas que estão aqui, que são possivelmente associadas, né, à Associação dos Profissionais de Saúde do Estado de Sergipe. A primeira questão que eu queria colocar, primeiro que a livre associação de trabalhadores é comum e acho que é muito importante, né, a organização dos trabalhadores na base, para defender não só os seus direitos trabalhistas, mas defender também, neste caso específico, a saúde pública de qualidade, que ela chegue a todas as pessoas e a sua universalização. E nós sabemos que cada vez está mais difícil isso, por conta não só do processo das terceirizações, da gestão por meio de OS, como foi colocado aqui, e a precarização também do trabalho, além do piso, mas é todo um processo de precarização das próprias condições de trabalho, por conta desse desmonte da educação 100% pública, da ausência de concursos públicos, de valorização e reconhecimento de profissionais da saúde. E na pandemia isso ficou muito evidente. Tudo que todo mundo dizia, né, quem estava na linha de frente, que estava salvando a população, são os menos remunerados, mais atingidos. Vivemos momentos muito difíceis. Então, eu queria fazer 3 questões. Primeiro, qual é a base que está hoje nos profissionais da saúde, nessa associação? Qual é a posição, como já foi perguntado aqui, da associação em relação às OS e ao financiamento e aquilo que vem sendo feito hoje com fundo público para financiar as terceirizações e quarteirizações? E qual é a posição da associação hoje, se vocês fazem parte hoje da mesa de negociação? E, por fim, se as cooperativas, né, a gente sabe que tem as cooperativas que atuam hoje no setor público e privado, se vocês estão também trabalhando com as pessoas que estão na base. Vereador Marcelo Azevedo.
Bom dia a todos, cumprimentar o colega de enfermagem Wellington, em nome de todos os membros da associação e todos os profissionais de enfermagem. Wellington, seja bem-vindo a essa casa, né? Nosso mandato está à disposição, tanto o mandato de vereador quanto o Conselho Regional de Enfermagem, enquanto eu estiver lá, né, estamos à disposição sempre para somar e para contribuir. Né? A gente só participa de algo que a gente possa contribuir ou somar, e sempre que vocês acharem pertinente a participação de Marcel, seja vereador do Conselho Regional de Enfermagem, estaremos juntos, né, para apoiar e para fortalecer a enfermagem, as lutas da nossa categoria, que a gente tanto precisa. A associação ela é extremamente importante, né, ela vem para fortalecer o debate, ela vem para trazer mais visibilidade e vem para somar, né, junto aos sindicatos que já existem na categoria, como o professor Irã colocou muito bem, e junto ao Conselho Regional de Enfermagem, o Conselho Federal de Enfermagem. Então, eu acho que todo mundo que chega para fortalecer, tudo que chega para fortalecer é bem-vindo, deve ser trabalhado e deve ser construído cada vez mais forte. Então, parabéns pela iniciativa, parabéns aos colegas que fizeram parte da iniciativa e os demais profissionais que não sejam da enfermagem, já que é uma associação dos profissionais de saúde. Eu imagino que tenha também outros profissionais além do da nossa categoria. Um abraço e estamos à disposição. Vereador Bigode. Bom dia, Wellington. Wellington, não quero fazer aqui pergunta. Quero aqui elogiar, parabenizar todos que fazem a saúde do nosso município e do nosso estado. E quero parabenizar você pela associação, que a associação é a alma das lutas, né, em favor da classe de enfermagem, que são os grandes baluartes, todos que fazem a saúde, inclusive enfermeiros, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e os médicos em si. Todos, estou falando globalizado, todos da saúde. E por que eu falo isso, Hélio? Porque, pelos que eu já passei nos hospitais, e inclusive passou comigo mesmo, fui internado há uns 12, 13 dias, e eu vi a luta, o corre-corre da classe enfermagem. Quando eu falo da classe enfermagem, eu falo em todo, falo do enfermeiro, o técnico de enfermagem e o auxiliar de enfermagem. E os médicos em si, mas que a responsabilidade dos enfermeiros não é fácil. Recebe do médico e passa para o paciente, né? Então, vocês estão de parabéns pelo belíssimo trabalho que vocês desenvolvem para todos nós, de Aracaju e de Sergipe. Muito obrigado. Senhor Wellington, o senhor tem 3 minutos para as considerações finais. Ok. Primeiro quero agradecer, né, a acolhida ali do nosso colega Marcel. E é isso aí, Marcel, a gente vai estar sempre sentando juntos para a gente decidir, aquilo que eu tenho a humildade de dizer para você, que aquilo que eu tiver em alguma dúvida, eu vou procurar você como sabedor do nosso conselho, de todas as regras e de todas as normativas. Pode contar comigo e eu quero contar com você sempre que a gente estiver em espaços discutindo a questão dos profissionais de saúde. Quero agradecer as palavras de Lúcio Flávio, mas aí eu já sou um pouco meio que complicado em ceder elogios, porque você sempre foi muito solícito. A gente da enfermagem abraçou a causa, tem conversado com a gente, tem encaminhado todas as nossas reivindicações para ser discutido com a doutora Emília. E vou responder a resposta, em uma só resposta, para Helder, para Irã e para a professora Sônia. Olha, professora Sônia, a gente precisa muito discutir essa questão da OS. Eu olho para essa OS, sabe, como olhar lá no passado, quando elas foram sancionadas e votadas em um período em que a gente participava de governos da massa do trabalhador. Se a gente for fazer uma análise, a gente vai buscar que essas OS elas foram implantadas lá naquela época, foram votadas exatamente lá no passado. E isso traz para a gente um pouco de tristeza. Mas, assim, eu acredito que com a sensibilidade da prefeita de Aracaju, a gente pode estar sentando para a gente conversar, para a gente dialogar, para ver o que é que realmente pode ser resolvido com relação a isso. Eu entendo que a OS, ela não, até hoje, nenhuma das OS, e eu sou sincero em dizer,
elas não trouxeram uma melhoria de serviço de prestação para a sociedade. Mas a gente também precisa avaliar que, às vezes, a questão não é só da OS, é de quem está coordenando essas OS. Então, a gente precisa sentar, a gente precisa conversar, precisa ouvir o que é que o outro lado tem a dizer, e é essa a função da gente como associação. A gente quer ouvir o que é que a sociedade diz com relação a isso, o que é que essa casa diz com relação a isso, o que é que a gestora diz com relação a isso. A gente precisa fazer uma mesa redonda para que a gente possa colocar os prós e os contras. Eu acho que a gente tem que fazer as nossas divergências dentro de um respeito, mas eu acho que a gente precisa realmente parar para ver essa questão da OS. A gente fundou a associação tem pouco tempo, então ainda não houve tempo para que a gente possa fazer isso. Mas a gente está aberto para um diálogo, a gente quer abrir a ponte de negociação. Pronto, acabou-se minha palavra. Mas eu quero contar com vocês para que possa estar ajudando essa categoria sofrida. E Bigode, muito obrigado pelas palavras. Ok, parabéns, senhor Wellington, pela apresentação das necessidades que a categoria dos trabalhadores da saúde, não só de Aracaju, mas de todo o Sergipe, enfrentam. É isso. Parabéns aos profissionais que aqui hoje se manifestam com o nosso apoio.